Ei, minhas bagacinhas, vamos continuar então nossos estudos sobre biosferas e os recursos naturais. Ainda no capítulo 8, essa é a parte 2 do nosso vídeo, que nós vamos trabalhar o ser humano e a sua relação com a biosfera e o uso dos recursos naturais, como a gente trabalhou na aula de ontem. A página do livro de vocês é a 146. Vamos estudar então nós e o nosso espaço. Como eu disse para vocês ontem, é um nosso que não é de propriedade, é nosso porque a gente faz parte dele, só que a gente não está fazendo um bom uso. O ser humano é uma espécie animal que, em conjunto com todos os outros seres vivos, vão compor a biosfera. Porém, ele é dotado de características um pouco diferentes dos demais animais e dos demais seres vivos. Porque nós temos autoconsciência, racionalidade, sabedoria, o que vai nos diferenciar da maioria das demais espécies. Só que tem um porém. A gente acaba que nessa adaptação da nossa espécie no meio, a gente tem o poder de impactar com uma força muito grande o meio ambiente à nossa volta. O que quer dizer isso? A gente gera impacto ambiental que é muito relevante. O importante é a gente destacar que os impactos ambientais eles vão ser nem necessariamente ser negativos em todos os aspectos. Alguns são impactos positivos que a gente consegue fazer uma adaptação até para colaborar. Só que na maioria das vezes a gente acaba fazendo um impacto direto e esse impacto direto de modificação ele é muito negativo e muito ruim para o meio ambiente. A Terra está saturada da gente. Tem muita gente consumindo muito e sem poder analisar. A gente está vendo o planeta ficando fraco, ficando doente com o nosso impacto negativo. As nossas ações são geradoras de diversos impactos no meio ambiente, em uma maior ou menor escala. Nós temos o exemplo da agricultura, com a exploração de recursos naturais, industrialização, urbanização, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Todos esses problemas, todos esses impactos negativos, são muito conhecidos por nós, porque são intensos e todos eles são de busca de adaptação do homem no meio ambiente. Esses impactos, na grande maioria das vezes, como eu disse anteriormente, ele é negativo. Aqui nós temos 4 pontos que são bem comuns à nossa adaptação no meio. Primeiro, nós temos a agricultura. Na agricultura, nós temos um impacto muito direto, porque a gente tem muita gente para poder alimentar, então tem que aumentar a produção de alimentos. Nesse aumento de produção de alimentos, acaba acontecendo um desmatamento, além dos agrotóxicos que vão poluir os nossos mananciais de água e até mesmo a nossa atmosfera. Em segundo plano, logo abaixo da agricultura, nós temos o desmatamento por dois motivos. Primeiro, para a extração de madeira. Isso ocorre muito na Amazônia. E também para o aumento da área de pasto. Porque se a gente precisa de mais alimento, a gente também vai precisar de mais carne. Então precisa de maior quantidade de pasto para os animais. Depois nós temos um pequeno fragmento de uma comunidade sem saneamento básico. As pessoas precisam de casa para morar. E na maioria das vezes, as casas delas, o Estado não fornece saneamento básico. E, por fim, nós temos a produção de lixo, que é muito impactante e que cada um de nós pode fazer a sua parte. Já pararam para pensar a quantidade de lixo que a gente produz no nosso dia a dia? Dá uma olhada, vamos fazer um teste juntos. Vamos começar a analisar tudo que a gente usa no nosso cotidiano e que a gente poderia trocar por algo que não produza lixo. Por exemplo, a quantidade de papel que a gente desperdiça. Vamos dar uma economizada? A quantidade de canetas que às vezes a gente compra e que na maioria das vezes a gente nem usa. Também é um ponto legal para a gente começar a economizar. Um segundo ponto, já que a gente nessa aula também está falando sobre os recursos naturais, alguns deles são renováveis, como é o caso da água, que a gente pode tratar a água, mas eu posso ficar desperdiçando por causa disso? É claro que não. Outro ponto que a gente tem que analisar são os recursos não renováveis. Cada pedaço de plástico, por exemplo, ele é não renovável, porque o petróleo um dia ele vai acabar. Então o que a gente tem que começar a fazer? A diminuir os nossos gastos com coisas que a gente às vezes não vai usar. Olha o meu avatar aí, por exemplo.
Ele está tomando um suco, um café, um refrigerante em um copo que é descartável, um canudinho descartável com a tampa que é descartável. Nós pagamos, às vezes, um preço absurdo para produzir lixo. E se eu tivesse aí com um copo de vidro que pode ser lavado, por exemplo, ou um plástico mais resistente que também pode ser lavado, eu não ia estar produzindo tanto lixo. Hoje é isso, minhas bagacinhas. Fiquem bem, se cuidem. Na quinta-feira eu vou postar atividade para vocês e segunda-feira a gente tem aula de geografia de novo. Lembrando que toda e qualquer dúvida é só vocês mandarem mensagem para mim no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Beijo para todo mundo e até sexta-feira que tem momento livre, hein?